Lá em 2024, a cidade de Águas Lindas, no estado de Goiás, decidiu abrir as portas para praticamente todas as profissões imagináveis. Foi uma coisa absurda, né? Nossa, totalmente. Foi uma contratação em massa que englobava de tudo, desde coveiro até, tipo, arquitetos de ponta. Sim, a impressão que dava é que a prefeitura precisava construir a cidade inteira do zero, sabe? Exatamente. Na prática, foi como jogar uma imensa rede no oceano para tentar capturar toda a força de trabalho necessária para erguer a estrutura da cidade de uma vez só. Aham. E funcionou para aquele momento. Funcionou, mas agora, ao observar o novo documento oficial recém-publicado para o concurso com provas marcadas para 2026, algo mudou de forma absolutamente drástica. Uma guinada total de foco. Isso. A administração municipal não quer mais construtores ou perfis generalistas. Em vez disso, está montando de forma quase silenciosa um verdadeiro batalhão de resposta tática e especializada focado unicamente nas ruas. E é aí que a nossa análise de hoje entra, né? Com certeza. A grande pergunta é o que muda na vida de uma cidade em apenas 2 anos para justificar uma guinada tão extrema assim. É a definição perfeita de usar um documento burocrático como uma janela para o futuro de uma região. Como assim? Porque esses editais oficiais, quando analisados não apenas como tabelas de vagas, mas como diagnósticos urbanos, revelam exatamente onde o município está sentindo as maiores dores. Entendi. E a dor atual de Águas Lindas, inegavelmente, é o fluxo. É a mobilidade. Pois é. E a nossa missão nesta análise de hoje é justamente desvendar as entrelinhas desse novo edital oficial da Prefeitura. Isso mesmo, tem muitos detalhes escondidos ali. E para quem está acompanhando nossa imersão nos dados, os números brutos são os seguintes. São 86 vagas imediatas, focadas em níveis médio e superior. Com uma remuneração bem chamativa. Exato, com salários iniciais que podem bater a marca impressionante de R$ 9.696. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque 86 vagas pode não parecer o maior número do mundo quando comparado ao histórico recente, mas a precisão desse foco é o que transforma esse processo seletivo em um estudo de caso fascinante para qualquer pessoa que queira entender como a máquina pública realmente opera. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que a peculiaridade dessa publicação não está no volume absoluto de contratações, mas sim na cirurgia de precisão que está sendo proposta. Uma abordagem de bisturi em vez de uma rede de pesca. Exatamente. Para compreender o peso dessas 86 oportunidades, a gente precisa entender as fases de evolução de um município. O que aconteceu lá em 2024 foi o lançamento do Alicerce. Quando contrataram os 510 profissionais imediatos, né? Isso. Quando uma prefeitura lança um certame generalista com 510 vagas imediatas e quase 1.000 para cadastro de reserva, a mensagem é bem clara. Eles estão dizendo que precisam do básico para existir. É garantir o enfermeiro no posto de saúde, o professor na sala de aula. E o pedreiro na manutenção da praça. Estavam construindo o esqueleto e a musculatura da cidade. Faz todo sentido. Mas se 2024 foi o esqueleto, o que 2026 representa nessa analogia? 2026 representa a instalação de um sistema circulatório complexo. Águas Lindas cresceu. E cresceu muito rápido, pelo visto. Sim. Quando uma cidade incha rapidamente, o número de veículos explode, bairros novos surgem da noite para o dia e o trânsito passa de um mero inconveniente para uma ameaça real à economia local. Nossa, uma ameaça à economia? Com certeza. Os gargalos se tornam insustentáveis. O município percebe que corre o risco de sofrer um verdadeiro infarto urbano onde nada flui. Ninguém chega no trabalho, a mercadoria não chega na loja. Caramba, é uma paralisia total. Exato. Então, lançar um documento oficial 100% focado em mobilidade, contratando engenheiros de tráfego, agentes e fiscais, é uma manobra de emergência para desobstruir as veias da cidade. Essa analogia do sistema circulatório clareia muita coisa para mim.
E já que estamos falando sobre quem vai operar esse sistema, a gente precisa olhar com uma lupa para ver exatamente quem a prefeitura está procurando colocar nas ruas. Vamos olhar para os cargos. Analisando o edital oficial, existem 4 cargos muito bem definidos em disputa. No topo da pirâmide, temos o engenheiro de tráfego. Aquela vaga de quase R$ 10.000? Isso. São 2 vagas para o nível superior, exigindo especialização na área, com a remuneração inicial de R$ 9.696. Um cargo super estratégico. Depois, descemos para as oportunidades de nível médio. Temos 4 vagas para assistente e técnico de trânsito e mobilidade urbana, com salário de R$ 3.229,90. Pessoal da logística. Em seguida, 20 vagas para fiscal de transportes, recebendo R$ 2.114,19. E, finalmente, a maior fatia do bolo. O grande foco do documento. Exato. São 60 vagas para agente de trânsito, também com inicial de R$ 2.114,19. Esse detalhamento não é aleatório, sabe? Ele ilustra a hierarquia exata do ecossistema que está sendo criado lá dentro. Como assim? Uma hierarquia de campo? Isso, pensa bem. Temos 2 engenheiros trabalhando no planejamento macro, desenhando rotas e sincronizando semáforos no conforto do escritório. Certo. Os cérebros da operação. Aí temos os assistentes e fiscais atuando como a ponte logística. Eles ficam auditando frotas e organizando a papelada burocrática. E os 60 agentes? Na base da pirâmide é um verdadeiro pelotão de 60 agentes executando a ordem diretamente no asfalto. É a força bruta da mobilidade. E é justamente ao analisar esse pelotão do asfalto que surge algo muito intrigante no documento. As exigências de habilitação? Sim, todos os cargos exigem Carteira Nacional de Habilitação categoria AB ou superior, o que é super esperado. Claro, afinal é preciso saber pilotar moto e dirigir carro para trabalhar com trânsito. Mas há uma exigência extra específica para essas 60 vagas de agente de trânsito que me fez pausar a leitura. O curso especial? Na fase de convocação, é obrigatório apresentar um certificado chamado SEV, que é o curso especializado para condutores de veículos de emergência. Isso pega muita gente de surpresa. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo na nossa conversa. Por que 60 pessoas cujo trabalho na imaginação popular é essencialmente multar carros estacionados em locais proibidos, precisam disso? Ou apitarem um cruzamento com semáforo quebrado, né? Exatamente. Porque eles precisam de um treinamento projetado para motoristas de ambulância e viaturas de resgate. Isso não soa como um exagero burocrático? Olha, essa é uma excelente provocação, porque toca exatamente no preconceito que existe sobre a profissão de agente de trânsito. O preconceito de que eles só aplicam multas. Isso, mas se conectarmos isso ao panorama geral de uma cidade em expansão acelerada, a resposta muda completamente a perspectiva. Então tem um motivo tático por trás. O documento oficial não está pedindo o CEV por acaso. Esse curso treina o condutor para operar viaturas sob estresse extremo. Estresse tipo perseguição? Tipo, lidar com o uso de sirenes em alta velocidade, direção defensiva avançada e manobras evasivas de alto risco. A exigência desse certificado revela que essas não são vagas para distribuir multas em dias tranquilos. Nossa! Então a prefeitura está, na verdade, admitindo que o asfalto de Águas Lindas é um ambiente de crise. Exatamente. Em um ambiente urbano adensado e caótico, o agente de trânsito é frequentemente a primeira autoridade a chegar em um engavetamento grave. Antes mesmo da polícia ou do resgate? Muitas vezes sim. É a pessoa responsável por abrir caminho em meio a um congestionamento quilométrico para que o resgate médico possa passar a tempo de salvar uma vida. Ou quem precisa isolar uma área de desastre em questão de minutos. Perfeito. Quando a administração exige o SEV, o nível técnico da força de trabalho é elevado drasticamente. O recado é claro: não estamos contratando guardas de quarteirão. Estamos formando uma unidade tática de resposta rápida. Isso muda completamente o perfil psicológico e a resiliência exigida de quem vai ocupar essa vaga. O que nos leva a um ponto crucial de transição na nossa exploração do documento. Se o objetivo final é recrutar uma unidade tática de pronta resposta para lidar com o caos urbano,
Como é possível avaliar isso através de uma prova no papel? É o grande desafio dos concursos, né? Porque, convenhamos, não dá para testar reflexos ou controle de estresse em um exame de múltipla escolha. Realmente não dá. A prova mede outra coisa. E isso nos leva diretamente ao dia 7 de junho de 2026, que é a data marcada para a prova objetiva. O documento detalha 40 questões com 4 alternativas cada. Uma estrutura até clássica. Sim, mas ao olhar de perto, a distribuição dessas questões, a matemática por trás da seleção, começa a fazer muito sentido. E os números sempre contam uma história sobre o trabalho diário. Com certeza. Para os cargos de nível médio, a prova exige 8 questões de língua portuguesa e 7 de matemática. Um peso quase igual. Mas para o nível superior, a proporção inverte. São 10 de português e apenas 5 de matemática. Ambos enfrentam 5 de informática. Por que essa diferença sutil? Eu acho que tem tudo a ver com a rotina da função. Bem, o profissional de nível médio que está na rua ou na fiscalização direta frequentemente precisa calcular peso de cargas de caminhões no olho. Medir distâncias de frenagem no local de uma colisão. Exato. Aplicar proporções rápidas na prancheta. A matemática ali é visceral, é do dia a dia. Faz todo sentido. E o engenheiro? Já um engenheiro de tráfego no nível superior vai passar boa parte do tempo redigindo relatórios técnicos complexos. Justificando mudanças no plano diretor. Isso. Elaborando novas normativas que não podem ter margem para dupla interpretação. A comunicação escrita impecável é a arma principal desse cargo. Uma análise brilhante. A prova é, no fundo, um espelho das ferramentas diárias de cada cargo. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Conta. Deixamos de lado essas matérias básicas e chegamos no núcleo duro do exame. O bloco chamado Conhecimentos Específicos e do Município engole sozinho 20 das 40 questões. Metade de toda a prova. Metade da nota final está condicionada a entender o terreno hiperlocal. E aqui eu preciso contestar essa lógica novamente com você. Vamos lá. Ao atrelar 50% da avaliação a conhecimentos que só fazem sentido dentro das fronteiras de Águas Lindas, a prefeitura não está dando um tiro no próprio pé? Como assim? Restringindo o talento? Sim, eles poderiam estar atraindo um engenheiro de tráfego brilhante de outro estado, alguém com ideias inovadoras, mas que vai reprovar simplesmente porque não sabe de cor o artigo 12 do Código de Posturas local. Isso não limita muito quem pode passar? É um questionamento totalmente válido, mas que esbarra na dura realidade da administração pública. Qual realidade? Essa barreira de 50% focada no conhecimento local não é um protecionismo barato. Na verdade, é um mecanismo de autodefesa jurídica da própria gestão. Autodefesa jurídica? Sim, porque a teoria universal do tráfego não impede processos judiciais, mas a lei municipal sim. Eu acho que vou precisar de um exemplo prático para visualizar isso. Vamos imaginar a operação diária nas ruas. Um agente ou até um engenheiro que domina todas as regras gerais do Código de Trânsito Brasileiro, mas ignora as portarias específicas de carga e descarga do município de Águas Lindas, é um passivo ambulante para a prefeitura. Porque ele vai aplicar a regra errada. Isso. Se ele aplicar uma sanção baseada em uma norma federal, mas que conflita com uma exceção permitida pela legislação histórica do município, sabe o que acontece? Uma chuva de recursos. Exato. Isso gera multas anuladas, processos por abuso de autoridade e um caos burocrático imenso para a Procuradoria da Prefeitura resolver depois. Nossa, faz muito sentido. Então, quando a banca organizadora define que metade do peso está no conhecimento específico, a mensagem é brutalmente pragmática. Eles não querem o gênio da teoria. Não. Eles estão dizendo que não querem um teórico brilhante que vai dar dor de cabeça jurídica. Eles querem alguém que entenda cirurgicamente o chão que vai pisar e as regras da casa. Ou seja, o estudo passivo, aquele de sentar e ler teorias gerais de engenharia ou de trânsito em um livro qualquer, é uma passagem direta para a eliminação. É uma prova que exige adaptação total ao terreno. E sabendo que a teoria sozinha vai deixar qualquer candidato paralisado diante de perguntas tão locais,
A única estratégia viável é o treinamento por força bruta. Resolver questões até cansar. É preciso criar um calo mental resolvendo questões. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica de ouro é entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Nossa, é essencial. Porque quando o cenário exige reconhecer armadilhas específicas em legislações locais, não basta ler a lei uma única vez e achar que aprendeu. De jeito nenhum. A leitura é só o primeiro passo. É preciso ver como as bancas distorcem essa lei em alternativas de múltipla escolha. A repetição cria o reconhecimento de padrão. E é exatamente o reconhecimento de padrão que garante a sobrevivência em uma prova objetiva no dia 7 de junho. Exato. A familiaridade com a malícia da banca examinadora só vem com esse volume exaustivo de prática, né? E considerando o nível de concorrência que salários atrativos geram hoje em dia, essa preparação direcionada deixa de ser um diferencial. Passa a ser o requisito básico. Com certeza, é o mínimo para entrar no jogo. E falando em requisitos, depois de dissecar o perfil técnico e a armadilha intelectual que é essa prova, a nossa análise não estaria completa sem olharmos para o funil burocrático logístico. A parte das datas e regras. Sim, porque ignorar essa parte é como treinar a vida inteira para as Olimpíadas e esquecer de comprar passagem de avião, né? E acontece muito, viu? O documento oficial traz datas muito rígidas. As inscrições ocorrerão em uma janela temporal bem delimitada. Vão do dia 6 de abril até 6 de maio de 2026. Um mês cravado. Sendo realizadas exclusivamente pelo portal da Banco Organizador Oficial. Quanto às taxas, elas acompanham o custo operacional atual de certames desse porte. São R$ 108 para os cargos de nível médio. E R$ 138 para as vagas de engenharia, no nível superior. Isso. Porém, há um detalhe nas regras de isenção de taxa que merece nossa atenção profunda. Aquela isenção mais incomum. Exato. Além da já tradicional isenção para os inscritos no cadastro único, que garante que a oportunidade seja democrática para pessoas em vulnerabilidade social, existe a isenção direta para doadores de medula óssea. Um incentivo de saúde pública no meio do documento. E isso me leva a pensar sobre o papel oculto desses processos seletivos. Quão engenhoso é usar a atratividade de uma vaga pública para moldar o comportamento social de uma cidade inteira? É muito engenhoso. O que temos aí é um exemplo clássico e super elegante da chamada teoria do nudge, ou a teoria do empurrãozinho, aplicada diretamente à administração pública. Teoria do empurrãozinho? É preciso lembrar que um edital de concurso, antes de ser um simples contrato de trabalho, é um instrumento do Estado. Certo. Quando o poder municipal oferece essa isenção específica para doadores de medula, não é um simples ato de caridade ou um desconto financeiro aleatório. É uma engenharia social muito deliberada. O município cruza interesses para atingir uma meta maior. Exatamente. O Estado precisa fomentar a saúde pública. E sabe que campanhas publicitárias na TV pedindo para a população doar medula têm um alcance super limitado. As pessoas assistem, acham bonito, mas não vão ao hemocentro. Fica só na intenção. Então, o que o governo faz? Ele utiliza a alavanca mais poderosa que tem em mãos, o desejo pela estabilidade financeira e por salários de até R$ 9.000. Nossa, é brilhante. O município, indiretamente, diz à população que aquele comportamento altruísta que salva vidas tem um valor financeiro tangível e imediato, aqui nas regras do jogo. Muitos candidatos vão se registrar como doadores apenas para economizar mais de R$ 100 na taxa de inscrição, né? Sim, muitos. O motivo inicial da pessoa pode ser puramente financeiro, claro. Mas o resultado final é que o Banco Nacional de Doadores de Medula ganha centenas de novos registros naquela região. O que pode efetivamente salvar vidas anos depois, quando rolar uma compatibilidade. É a burocracia operando como um motor de solidariedade em larga escala. É fascinante perceber que uma simples linha em um documento oficial, que a maioria das pessoas apenas passa o olho rapidamente, tem o potencial de alterar estatísticas de saúde pública. Muda a vida das pessoas de várias formas. Isso resume perfeitamente o porquê de fazermos esse tipo de imersão nos dados.
Nossa análise de hoje viajou por camadas muito profundas dessa seleção municipal. Fomos da saúde pública até a resposta tática no trânsito. Sim. Começamos desconstruindo a diferença gritante entre o planejamento de 2024 e o de 2026, compreendendo que as 86 vagas representam a instalação de um sistema circulatório para combater o infarto urbano de Águas Lindas. Uma mudança de paradigma. Depois, analisamos como a exigência técnica do certificado CVE comprova que as ruas estão sendo tratadas como ambientes de crise, demandando um perfil de resposta rápida. Profissionais preparados para o estresse. Vimos a matemática implacável do dia 7 de junho, onde o conhecimento cirúrgico das leis locais vale metade do sucesso. E fechamos observando a máquina pública usando isenções de taxas para injetar solidariedade na sociedade. Então, depois de mapear todo esse terreno, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que estamos diante de um ponto de inflexão na história desse município. E para quem analisa macrotendências urbanas, fica uma provocação forte para reflexão. Qual seria? Uma prefeitura não injeta quase uma centena de profissionais de mobilidade altamente treinados do dia para a noite apenas para manter as coisas como estão. É um investimento muito alto para não ter mudança prática. Exato. Um movimento de recrutamento dessa magnitude e com esse nível de especialização que a gente viu é quase sempre o prelúdio de algo muito maior. Tipo, grandes obras. Isso costuma pavimentar o caminho para a implementação de semáforos com inteligência artificial, novos corredores de ônibus BRT cortando a cidade. Sistemas agressivos de monitoramento por câmeras, talvez. Com certeza. Ou até grandes obras de infraestrutura viária que vão virar a cidade de cabeça para baixo durante os próximos anos. A pergunta que deve ficar ecoando para quem nos escuta hoje é a seguinte: como será a verdadeira face das ruas de Águas Lindas nos próximos anos, quando esse batalhão tático da mobilidade finalmente assumir seus postos e começar a reescrever as regras do asfalto? Uma reflexão formidável. E que certamente muda o peso de cada parágrafo escrito naquele texto. Muda totalmente a forma de ler o documento. Quem planeja entrar nessa disputa e vestir esse uniforme precisa, obrigatoriamente, mergulhar no documento oficial do concurso para absorver cada anexo e cada regra na íntegra. Ler com olhos de quem entende o propósito. Foi um privilégio imenso traduzir esses dados e revelar o maquinário operando nos bastidores dessa política pública. Encerramos nossa imersão profunda por aqui. Um grande abraço a todos e bons estudos.